nós vamos continuar o trabalho para o documentário do Brasil 200 anos, O Resgatador. Nós estamos aqui na Câmara Federal do Brasil e nós vamos entrevistar o nosso deputado João Campos. Tudo bem, deputado? Tudo bem, é um prazer poder recebê-lo aqui no nosso gabinete, lugar onde nós recebemos os brasileiros e inclusive os goianos que estão mais próximos, né? E é um espaço onde a gente também discute projetos, elabora projetos, prepara relatoria de projetos que a gente entende que seja importante para o Brasil, que vai melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, que vai interferir na nossa república no sentido de torná-la cada vez mais sólida, não é? E de outro lado, na perspectiva também da defesa das nossas liberdades, da nossa visão em termos de valores e princípios cristãos, que na verdade não são apenas princípios cristãos, são princípios e valores que fazem parte da cultura da sociedade brasileira. Esse é o nosso deputado João Campos. Ele já está dando um panorama. As perguntas que eu ia fazer, ele já está respondendo todas aqui. Como bom goiano lá de Catalão, mandar um abraço para o nosso prefeito Adib lá de Catalão, né? Grande Adib, né, meu amigo? Um abraço para você, hein? Essa reportagem vai chegar lá. Aliás, a internet chega no mundo inteiro, né? No mundo. Não tem limite. Mas, deputado, são quantos mandatos o senhor tem aqui na Câmara? Olha, nós estamos caminhando para concluir o 5º mandato de deputado federal. Quinto mandato consecutivo, mas mandato. Quando chega no quinto tem que dar um voo mais alto, né? Como é que é? Pelo menos eu estou cheio de energia, de entusiasmo, né, para, de fato, agora, nas eleições que se aproximam, buscar a cadeira no Senado Federal. Me sinto preparado para contribuir com Goiás e com o Brasil no Senado da República. De fato, depois de 5 mandatos de deputado federal, com a vida limpa, sem as mãos limpas, ficha limpa, consciência limpa, né? E uma história política, do meu ponto de vista, digna, me sinto preparado para agora buscar uma cadeira no Senado Federal e continuar dando a minha contribuição, só que no outro espaço, na Casa Alta. Meu deputado, futuro senador do estado de Goiás. O Brasil vai fazer agora em setembro 200 anos da independência dele. Inclusive, essa foi a pauta pela qual nós tivemos a honra de sentar aqui nessa sua agenda apertadíssima aí. Muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo aí de 200 anos, não fazer toda a história, porque não dá tempo, mas que o senhor falasse, porque o Brasil tem experimentado agora, nesses últimos anos, muitas mudanças, né? Fale um pouquinho sobre essa história para os nossos ouvintes ali da internet. Nós temos 3 fases do Estado brasileiro, vamos chamar assim. Então, a primeira fase é o Brasil colônia, não é? Uma colônia de Portugal, sem autonomia, não tinha independência, o governo era o governo de Portugal, e foi um período em que o Brasil não avançou. Bom, vieram conjunturas políticas, econômicas, enfim, e nos encaminhou para o momento do grito do Ipiranga, né, da independência do Brasil. E tivemos, portanto, a partir dali o período do Império, né, da monarquia. Esse foi um tempo interessante porque aí o Brasil passou a ser um Estado, uma nação, não é? E isso por si só tem muito significado, por isso que até hoje, não é? Embora tão pouco tempo, 200 anos, é muito pouco tempo, mas a gente celebra a independência. É um marco da história do Brasil. Você tem uma história, me parece, antes da independência, uma história pós-independência. Antes da independência era uma colônia de Portugal, depois da independência um Estado, uma nação, né, que se consolida, que se afirma, que passa a ter política própria, estrutura própria de Estado. Mas a monarquia não prosperou e, em função dos desencontros da monarquia, do período do Império, veio a República no final do século XX, não é? E a República nos proporcionou momentos interessantes na nossa história, momentos de instabilidade democrática, mas também, principalmente após 1980, com a reabertura da democracia, o Brasil experimenta, no meu sentir, momentos de solidez das suas instituições, avançou muito do ponto de vista econômico, tanto é que chegou um momento em que o Brasil era a 6ª economia do mundo. Depois, em razão de conjunturas internacionais, isso mudou, mas nós acreditamos que o Brasil vai recuperar essa posição. Então, hoje o Brasil é reconhecido como uma das grandes nações
não só pela dimensão territorial, mas pela sua riqueza, pela sua indústria, pelo agronegócio, não é? Houve muito investimento na área de educação, principalmente, inicialmente, na educação fundamental. As rodovias, ferrovias, né? Também. E mais ultimamente, eu diria, nas últimas décadas, quem sabe nas 3 últimas décadas, avançou muito na área do ensino superior, com a instalação de inúmeras universidades no Brasil, dando não só oportunidade ao jovem, inclusive ao jovem de famílias assim, com menos condições, mas fazendo com que o conhecimento alcançasse de fato o conjunto da sociedade. Ainda falta muito para isso, mas abriu-se as oportunidades, não é? E na medida que ampliou-se as universidades, possibilitou com que nós avançássemos na área da pesquisa, do conhecimento, e aí há muita coisa interessante no Brasil. E um outro dado interessante, e aí que já vem da época dos governos militares, é a infraestrutura brasileira, não é? Nós avançamos muito com portos, aeroportos, ferrovias. As ferrovias o Brasil havia praticamente parado de investir em ferrovias, mas agora do governo do presidente Bolsonaro isso foi retomado com muita força. É um modal de transporte muito interessante. Eu gostaria que o senhor desse um ponto aí. Como é que está esse processo? Porque a imprensa, ela limita as ações do governo, né? Talvez a gente não vê tudo. Dá um panorama de como é que estão esses processos das rodovias, ferrovias, pontes, que o governo vem fazendo. O senhor que está aqui na Casa do Povo, né, sabe isso mais do que ninguém. Olha, nós estamos em período eleitoral, às vezes a gente fala, dependendo do que a gente falar, vai ficar parecendo que a gente está falando pela conveniência das eleições que se aproximam. Mas eu quero falar aqui de fatos. Este governo do presidente Bolsonaro, do ponto de vista da infraestrutura do país, não se iguala, não se compara com os últimos governos. Repito, quer seja na área das ferrovias, das rodovias ou dos portos, dos aeroportos. Agora, este período de governo, esse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, foi para implementação, fazer os processos daí por diante. As execuções, elas iniciaram recentemente. Então, para que o conjunto da nação perceba o que está sendo feito, era necessário, faz-se necessário que o presidente Bolsonaro seja reeleito para garantir a execução daquilo que foi preparado neste governo. No próximo período de governo, aí acontecerá as execuções. O povo vai ver, de fato, a rodovia sendo construída e inaugurada, as rodovias, aquelas que não existiam, passando a existir, as outras sendo duplicadas e dando condições, de fato, aos diversos modais do Brasil na área de transportes. Daí a necessidade de uma reeleição do presidente Bolsonaro, sob pena de quem for eleito para sucedê-lo, se não tiver uma visão moderna, contemporânea dessa área, interromper tudo, porque está na fase apenas de início de execução. Eu repito, o governo, são processos demorados, demorou 3 anos, 3 anos e meio, preparando os processos. Agora vem a fase da execução e da colheita, vamos dizer assim, né, que é das entregas à sociedade. Durante esses mandatos que o senhor tem aqui na Câmara, qual foi a pauta principal que o senhor defendeu? Olha, dada a minha formação acadêmica, eu sou formado em Direito, com especializações nessa área, e também em razão da minha formação profissional, policial, delegado de polícia, uma das pautas que tenho me dedicado ao curso dos meus mandatos é a pauta relacionada com a segurança pública e com a justiça criminal. Há um clamor no Brasil no sentido de entender que a lei criminal no Brasil é frouxa e que as polícias enxugam gelo e que a impunidade campeia, que a justiça criminal não se realiza porque os códigos são antigos, ultrapassados, retrógrados, né? Então eu tenho me dedicado muito a isso. De outro lado, eu sou pastor desde 1996, me dedico muito ao ministério, inclusive na Câmara. Em razão dessa formação cristã, teológica e humanista, então eu me dedico também muito às pautas relacionadas à chamada pauta conservadora, uma perspectiva muito positiva, porque é uma pauta que fala de valores, de princípios, por exemplo, liberdade religiosa, Estado laico, a defesa da família, a defesa da vida, da liberdade religiosa. É uma pauta que eu tenho me dedicado também, não é? E que a gente tem tido êxito.
quando eu falo nessa perspectiva, eu falei aqui de aspectos positivos dessa pauta, mas vou falar de aspectos negativos. Não é? O enfrentamento à não legalização do aborto, à não legalização das drogas, contra a ideologia de gênero, contra a doutrinação nas escolas. A escola tem que ser orientada pela cátedra e não pelas ideologias políticas, né? Mas então, isso tem sido parte da nossa agenda. Há resistência contra essa pauta aqui dentro com seus pares aqui na Câmara? Olha, essa pauta que eu numerei agora, que é uma pauta negativa, a esquerda é uma pauta da esquerda. Quando nós tínhamos um governo de esquerda, o nosso enfrentamento era muito mais intenso, né? E quem é que fazia a resistência para que essa pauta não avançasse? A Frente Parlamentar Evangélica, por grande período presidida por ele. Isso, eu ia perguntar exatamente. O senhor presidiu essa Frente Parlamentar Evangélica? Presidi, eu sou o deputado que por mais tempo presidiu a Frente Parlamentar Evangélica. E nos tempos dos governos de esquerda, né, Lula e Dilma. Então é tempo de enfrentamento, propriamente dito. Não significa dizer que neste governo do presidente Bolsonaro a gente não tenha enfrentamentos. Tem, mas não com o governo federal. Porque a pauta nossa converge com a pauta do presidente Bolsonaro. A gente tem enfrentamento com a esquerda aqui dentro do parlamento, né? Mas que agora é minoria, então isso termina facilitando o nosso trabalho. Bom, essa é a pauta do nosso deputado João Campos. E no Senado? O Senado é a Câmara Superior, né? A Câmara Alta. Qual é a sua intenção de galgar uma cadeira lá no Senado? Olha, o Senado tem... Muitas pessoas acham que o Senado exerce apenas o papel de casa revisora, não é? Aquilo que a Câmara aprova vai ao Senado, o Senado revisar, alterar, confirmar, e não é, né? O Senado tem outros papéis também relevantes. Eu poderia destacar um aqui, que hoje, antigamente não, mas atualmente está na pauta da sociedade, na ordem do dia da sociedade. Qual é? O fato de alguns ministros do Supremo atuarem dentro de uma perspectiva do que nós chamamos ativismo judicial. Alguns ministros do Supremo, com algumas decisões monocráticas, invadem competência de outros poderes, dificulta o exercício do Executivo, o Presidente da República realizar no todo a sua competência, as suas atribuições, e invadem a área de competência também do Legislativo, com decisões judiciais que é como se o Supremo estivesse editando uma lei. Isso não cabe ao Supremo. Isso cria uma insegurança jurídica imensa no Brasil, uma instabilidade democrática, uma ameaça à democracia, e penso que esse é um dos papéis que o Senado já deveria estar exercendo, porque só cabe ao Senado da República exercer, em relação ao Supremo, o mecanismo chamado de freios e contrapesos, para que haja um equilíbrio entre os poderes. Sem equilíbrio entre os poderes também não haverá harmonia, não é? Esse é um fundamento básico para a harmonia entre os poderes, o equilíbrio. E eu me proponho, estando no Senado, a fazer esse debate. Até porque os ministros do Supremo, eles passam por uma sabatina no Senado e são aprovados ou não. Existe algum caso de algum que foi reprovado? Olha, se existe, eu não tenho isso na memória. Deve ser uma situação, se existir, uma situação muito antiga e muito pontual. Na maioria das situações, o presidente da República faz indicação, o Senado faz a sabatina e costuma homologar. Eu entrevistei o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança semana passada, e ele me dizia que há necessidade de fazer uma reforma do judiciário, mas que essa reforma é muito complicada porque a maioria dos parlamentares tem algum processo lá no Supremo. Ele inclusive falou uma fala muito dura que eu não vou repetir aqui, mas está na gravação dele, né? O que o senhor acha? É possível essa reforma? Primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, eu não acredito que a maioria dos parlamentares tenham um processo do Supremo. Acho que tem uma parcela que tem, mas não a maioria. Existe uma outra parcela que não se envolve nesses temas porque não tem uma formação específica nessa área, daí por diante. Então, entende que quem deve cuidar disso é quem tem formação específica nessa área. Agora, nós fizemos uma reforma do Judiciário que compreendeu a emenda constitucional número 45. Foi ali que nós criamos o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça,
que exerce o controle externo do Poder Judiciário. Criamos ali o Conselho Nacional do Ministério Público. Ali nós tivemos diversos avanços. Eu penso que hoje nós não precisamos de uma reforma do Judiciário. Nós precisamos de algumas reformas pontuais. Por exemplo, em relação ao Supremo e aos tribunais superiores, não todos, o STJ, por exemplo, eu acho que a gente precisa estabelecer um mandato. O cidadão assume a corte e com caráter vitalício, aí ele assume com 40 anos, a aposentadoria compulsória com 75 anos. Então ele se acomoda, não é? Ele se acomoda porque o cargo é vitalício, ele vai ter toda uma vida apenas naquele tribunal e sem perspectiva também de melhora. Ele não tem mais promoção daí por diante. Então eu penso que esse é um dos pontos que a gente precisa ver em relação ao judiciário brasileiro, estabelecer mandato. Existem muitos países onde a Suprema Corte, quem a compõe, tem um mandato. 10 anos, 8 anos, 12 anos, enfim. Aqui na Câmara Federal, e penso que no Senado, já existem propostas nesse sentido. Mas falta vontade política dos líderes partidários para fazer com que uma emenda à Constituição que tenha isso como objeto vai à pauta. Ela não anda, porque os líderes partidários, não é o conjunto da casa, porque quem faz a pauta é o presidente da casa, assessorado ou consultando os líderes partidários. E certamente os líderes partidários não têm tido isso como prioridade, nem o presidente da Câmara, quer seja o atual, quer seja o anterior ou os anteriores. E aí ele manda. Mas existem diversas propostas nesse sentido. Inclusive nós temos no nosso portal www.vozdebrasilia.com.br uma coluna direto do Planalto, onde a gente dá todas essas notícias das inaugurações, do que está sendo feito pelo Brasil. Inclusive, deputado, esse site nosso, por trazer essa coluna, está sofrendo ataques de hackers todo o tempo. Então, isso é criminoso, né? Gente irresponsável. E nós temos, tem que botar ferramentas de proteção constantemente para que o site não caia. Uma pena. Exatamente. Uma pena. Mas é interessante a gente destacar uma outra coisa deste governo. É que não tem sido tão perceptível, e é uma realidade. É a sensibilidade do presidente Bolsonaro com as pessoas mais pobres, com o jovem, com o desempregado, com o pai de família que não tem a casa própria, com o assentado lá na zona rural que nunca teve a oportunidade de ter o título da terra para ter acesso ao crédito. Enfim, é um conjunto de ações deste governo e de programas voltados para a proteção das pessoas que efetivamente dependem do poder público. Só para dar um número aqui não exato, mas o programa Casa Verde Amarela, que sucedeu Minha Casa Minha Vida, é um programa que não mudou só de nome, ele foi aperfeiçoado nesse governo, né? Já contemplou quase 1,5 milhão de famílias com casa própria. Isso é muito significativo, isso é você, o presidente da República, ter um olhar para as famílias que não têm condição de ter a sua casa própria. Na área dos assentados, a gente vê nos governos anteriores muito movimento aqui em Brasília do movimento sem terra, manifestações do movimento sem terra. E o governo que apoiava o movimento sem terra não entregava os títulos. Por quê? Queria ficar usando as pessoas... Moeda de troca, usando os assentados que não têm título, né? Exatamente exercendo esse papel. O governo do presidente Bolsonaro entregou em 3 anos e meio mais de 300 mil títulos da propriedade da terra para assentados no Brasil. Isso, se a gente somar os últimos 20 anos de governo, não entregou 1/3 disso. Isso está voltado para o pequeno agricultor, para a agricultura familiar, para dar dignidade a quem deseja produzir na terra e que tem apenas um pedacinho, é um assentado. Mas nesse governo, agora eu estou lembrando que a gente ouviu pouco falar de invasão de terra, destruição de propriedade rural, não existe. Destruição de plantação, de tratores. Parece que isso acabou um pouco, né? Não, isso acabou. Acabou porque é um governo que é contra a invasão de terra, protege, defende a propriedade, não é? Mas não é apenas conceitual, eu defendo a propriedade, não aceito que invada. Não, aqueles que precisam da terra, ele regulariza, entrega o título, então não tem mais essa demanda, não é? Na área das pessoas que carecem
de uma assistência imediata para ter o pão na mesa, esse programa Auxílio Brasil é extraordinário. R$ 400 por mês é o mínimo, não é o piso, é o mínimo. E que agora, em razão dessa emenda constitucional que nós estamos aprovando aqui no Congresso Nacional, isso será elevado para R$ 600. Como piso também não é o teto. Dependendo das circunstâncias da família, agrega-se outros valores que pode chegar até mais de R$ 1.000. Isso é sensibilidade e respeito ao brasileiro, à brasileira, que está desempregada, que está num estado de vulnerabilidade, que está sem alternativas. Agora, o programa deste governo nessa área, os programas sociais, não são programas para eternos, onde a pessoa vai ficar a vida eterna recebendo esse benefício. Não, ao mesmo tempo, cria mecanismos de capacitação, de profissionalização, para que essa família amanhã não dependa mais do governo. Isso dá dignidade. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui nesse documentário que nós estamos fazendo. Eu sei que a sua agenda está apertada, mas eu queria, é um prazer, antes de encerrar, lembrar um outro fato também aqui, que antigamente, nós que somos pastores, a gente fazia nas arrecadações de alimentos das igrejas para levar para o Nordeste, para esse lugar. Nunca mais se falou nisso. Nunca mais foi feita a arrecadação de alimentos. Não está precisando mais? Olha, ainda tem demanda. Apesar do programa do governo Bolsonaro ser um programa muito interessante, abrangente, está alcançando mais famílias do que os programas anteriores, mas a logística, os meios de alcançar todo mundo não é fácil, não é? Eu ainda conheço muitas igrejas que, conjuntamente com a obra missionária, ainda leva alimentos, especialmente no Nordeste do país. Mas penso que essa demanda, a cada dia que passa, ela está sendo diminuída. Essa é a história do Brasil, né? O Brasil atual, que nós estamos contando aqui para você, para que você possa contar depois para as outras pessoas. Assista essa entrevista completa, tá? Porque é muito interessante. E agora, caminhando já para o encerramento, eu gostaria agora de passar o microfone para suas mãos, o senhor como um bom palestrante, que o senhor desse um recado ali para o Brasil, para o mundo e para os seus eleitores. Uma mensagem breve. Primeiro, nós estamos num ano eleitoral, onde nós vamos escolher um novo presidente da República, que não precisa ser necessariamente um novo Congresso, novos governadores, que todos nós brasileiros tenhamos muita responsabilidade na definição do nosso voto. O que é que a gente quer para o amanhã? O que é que a gente quer do nosso país? O que é que a gente quer para os nossos filhos? Que antes de qualquer outra coisa, a gente faça essa indagação para a gente mesmo, antes de definir o nosso voto. Uma segunda mensagem e última é o seguinte: acredite em você mesmo, acredite em Deus, acredite no amanhã. A vida não acabou, ao contrário, nós temos muito o que construir em favor da gente mesmo, da nossa família, do próximo e da nossa nação, do nosso país. Essa crença no amanhã, essa fé em Deus e essa possibilidade de que eu posso ajudar, fará toda a diferença. Vamos em frente, dias melhores virão. E assim nós vamos encerrando aqui essa entrevista, mas antes, fazer uma pequena homenagem ao senhor. Nós vamos passar aqui um diploma de honra ao mérito, que é o Instituto Brasil Just e a editora Voz de Brasília, e confere o presente diploma a João Campos pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira e a participação neste documentário. A doutora Dejanete já assinou e eu vou assinar aqui agora, pedir o senhor para isso. Olha, eu queria agradecer muito, né? Certificado muito bonito, fico muito honrado. Olha, realmente de destaque, Brasil, 200 anos, o resgatador. Muito obrigado, tá? Esse resgatador é em homenagem ao nosso bispo Rodovalho, que escreveu um livro, O Resgatador, que vale a pena ser lido. Fazer merchandising para o senhor aqui, viu, meu bispo? E tem mais um prêmio para o senhor também. Eu vou passar aqui para a sua assessoria, depois a gente faz a foto. Que é o troféu que o senhor vai receber também. Vou pedir para passar ali. Obrigado. Esse aqui é um troféu também que o senhor vai
temos a honra de passar para o senhor, que é o Brasil 200 anos, o resgatador. É uma história que nós temos honra de estar contando. Muito obrigado. Eu fico feliz de ser homenageado por tanta distinção, né? Troféu muito bonito. Obrigado pela sua gentileza. Nós aqui agradecemos o seu tempo, a sua disposição em nos contar essa história, falar um pouco do parlamento brasileiro. E nós queremos convidar você para curtir, compartilhar, apertar o joinha aí, né? E te convidar também, se você tem uma bela história do Brasil para nos contar, faça contato conosco. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem, um e-mail, para que nós também possamos entrevistá-lo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Deus os abençoe.